Márcia, outro dia a gente teve uma live aqui, o Heitor, seu filho, contou um pouquinho a tua história, mas faça um resumo da tua história de vida, enfim, da onde você veio, nasceu, veio para onde, porque depois a pergunta que eu vou fazer para você, Márcia, assim, aquilo que eu perguntei para o doutor, ou seja, você ouviu isso do médico, você ouviu, ou seja, Márcia, você tem câncer, né? Então conta um pouquinho quem é a Márcia, para depois chegarmos nesta pergunta, Marcinha. Eu sou Márcia Cristina, né? Filha de Melquisedeque e Cleonice, né? Mãe de Mirela e Heitor e esposa do Gilmar. Sou natural de Recife, Pernambuco, e sou pedagoga. E como meu marido é militar, nós saímos de Recife e fomos morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E lá, né, em 99, né, tive o prazer de conhecer a voz do Frei, só a voz do Frei, através de um programa que ele fazia na rádio da Melissa da Imaculada. E em 2005, eu tive um sintoma, né, assim, estranho, uma moleza, um mal-estar, um cansaço, e fui ao médico. Por conta do clima do centro-oeste, né, de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, era seco, o médico diagnosticou como se eu tivesse cansada por conta da secura da cidade, né? E aí eu fui para casa, ele passou, toma um banho, se refresque bem, né, para poder passar. Isso em 2005. Aí foi passando 2006, 2007, 2008. Em 2009, meu esposo já não aguentava mais, o médico mandava eu tomar banho, né? É até engraçado. Fomos procurar médicos fora, né? Aí eu pensei que eu já estava ficando um pouco birutinha da cabeça. Aí eu fui procurar um neuropsiquiatra. Quando eu cheguei lá no neuropsiquiatra, contei ele toda a história, que eu estava muito sonolenta, muito indisposta, muito sem vontade de fazer nada. Aí ele disse assim, a senhora traz todos os seus exames, eu vou verificar, e isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira a senhora vem. E isso aconteceu. Quando eu cheguei lá, levei os exames, tudo. Na sexta-feira, ele fez um gráfico e mostrou ao meu esposo e a mim, né, que estava um desajuste em relação ao T4 TSH, né? Que é problema da tireoide. Aí ele disse, olha, agora já não é mais da minha ossada, porque vou apenas passar um calmantezinho assim para a senhora, mas a senhora tem que procurar um médico endocrinologista. Como nós já estávamos num médico particular, aí ele disse assim, eu tenho um médico muito bom, doutor Gustavo Andrade. Eu me lembro bem, um senhor idoso e tudo. Aí ele disse, espera aí, pegou o telefone e ligou para ele. Aí ele disse que tinha o horário mais tarde, era em torno das 17 horas a 17h30. Meu esposo disse, pode marcar, nós vamos lá. Ele olhou para mim, nós fomos na consulta, ele olhou para mim, pegou uma caneta, marcou, né, circulou o meu pescoço. Aí ele disse, eu vou querer uma punção daqui e uma ultrassom cervical. Aí ele disse assim, dá para fazer particular? Meu esposo disse, dá para fazer. Então, já encaminhou, eu já fiz, né? No outro dia, fui fazer o exame. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, já não é mais da minha ossada. Agora é o médico de cabeça e pescoço. Então, isso já foi me causando, assim, um pânico, né? Eu já estava proveniente por conta de ser o clima, eu comecei a tomar antidepressivo, porque o médico achava que eu estivesse com depressão. Só que um dos sintomas do problema da tireoide é isso, é cansaço, é desânimo, fadiga. Aí quando ele disse assim, tem que passar para o médico de cabeça e pescoço, aí já ficamos assustados, né? Então nós fomos para outra consulta, um médico particular, cabeça e pescoço. Chegando lá, a doutora olhou o resultado, aí vem a triste notícia, né? Você estava sozinha? Não, graças a Deus, tava assim, com quem? Com meu marido. Com o Gilmar. Com o Gilmar. Meu esposo, que aí eu digo assim, eu digo primeiramente Deus, segundamente ele, terceiro meus filhos, né?
Eu digo que hoje eu estou aqui por conta deles, né? Então, quando a doutora disse assim, ela, minha paciente, eu opero ela amanhã. Então, isso foi um choque. Uau, amanhã? Amanhã. Foi um choque muito grande, né? Porque quando ela viu, tinha vários nódulos, né? O líquido que saiu da punção deu um líquido desconhecido. Ela disse que, normalmente, quando dá esse líquido desconhecido nesse tema assim, é quando já é um problema mais sério. Aí ela perguntou, vocês têm plano de saúde? O que é que vocês têm? Aí meu esposo falou, não, eu sou militar, nós temos o Hospital da Aeronáutica. E aí ela disse, então eu vou providenciar uma carta, né, falando todo o problema, seu problema todo, explicando tudo direitinho para eles providenciarem lá. Como eu estava sendo tratada como depressão e vem uma carta de uma médica de cabeça e pescoço dizendo a gravidade do meu problema, eu passei no outro dia, né? Isso, um outro dia, eu preparei todos os trâmites da documentação, de exame e tudo, e pegamos o diretor do hospital, foi muito assim gentil, mandou um rádio para o hospital HCA, lá do Rio de Janeiro, e providenciaram um avião, né, da aeronáutica para eu ir, porque eu estava fragilizada, né? Por conta do sintoma depressivo, eu comecei a tomar medicamento, claro, porque não havia necessidade. Então, eu estava realmente uma deficiência, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, o médico não estava sabendo do que estava acontecendo. Eu precisei passar uma semana para fazer exames. Na outra semana foi a cirurgia e na outra semana eu só saí de lá quando... Passei umas 3 semanas, só saí de lá quando eu retirei os pontos, né? Só que quando o médico viu a minha situação, ele virou-se para mim e disse assim, olha, dona Márcia, eu tenho aqui 17 anos de medicina e nessa parte de cabeça e pescoço, eu nunca vi uma pessoa morrer de câncer da tireoide. E a senhora ia ser a primeira. Uau. Então, isso também foi muito forte. Mexeu muito. E mais, por quê? Porque se eu tivesse tomado um medicamento em 2003, lá atrás, não tinha chegado no ponto que chegou, né? Se não fosse só aquele banhozinho que... Exatamente. Né, se fosse pesquisado melhor. Melhor, né? Porque era um gráficozinho pequeno, mas que havia... Ok. Indicava algo, né? Então, para mim, quando o senhor perguntou ao médico como é a notícia é morte. Quando você recebe uma notícia dessa, você já se entrega mesmo para morrer, né? Você acha que você vai morrer. E o que eu pensava mais é nos meus filhos, né? Meus filhos pequenos, assim, na época, eu digo, meu Deus, com quem eu vou deixar esses meninos? Morando numa cidade distante da minha família, né? Dos meus familiares. As crianças, assim. Só que meu marido falava assim para mim, sabe? Disse, não, a gente vai conseguir. Como ele é militar, ele falava, firme, soldado. Então, eu tinha que ficar firme, né? Ficar firme. E eu acho que com essas palavras foi que foi me ajudando. A resistir a tudo. Ele não me deixou de forma alguma. Era verdadeiramente uma batalha. Demais. Uma guerra. Eu senti nitidamente aquela palavra na saúde e na doença. Eu tenho 34 anos de casado. E nessa experiência eu vi mesmo, quando o padre fala, né? Pronuncia, na saúde e na doença você está ali, e ele estava comigo. Okay. E ele falava assim, ele nunca falou, ela está doente, ele sempre falava, nós estamos doentes. Olha e os só. meus filhos também, a mesma coisa, né? E o meu pequeno, né, que não é mais pequeno, o meu Heitor, ele falava assim, mãe, se cortar cabelo, a gente vai cortar também. Então, todo mundo estava assim, sabe? Participando, né? E me ajudando bastante. Eu acredito também que minha filha amadureceu muito, por conta dela dizer, mãe, não se preocupa que eu vou cuidar do Heitor. Então, ela se sentiu um pouco mãe dele, né? Então, assim, foi em 2009, fiz a cirurgia, né? Passei pela radioiodo, né? Uma dosagem alta, foram retirados 9 nódulos. Desses 9 nódulos,
deu a metástase, né? Eu também digo que eu recebi uma bênção muito grande de Nossa Senhora, porque ele estava encapsulado, né? O médico disse assim que foi uma coisa... Quando ele fez uma ultrassom, ele percebeu que tinha descido, provavelmente ele pensou, nossa, já deve estar na mama ou em algum outro local, né? Mas estava tudo numa bolsinha, né? Ele conseguiu retirar, mas ele também falou, dona Márcia, não se preocupa não, mas pode aparecer de novo, é tanto que eu tive 3 recidivas, né? 2013, 15 e 17. Okay. Quer dizer, são retorno da doença, né? Então, em 2017, eu fiz o esvaziamento cervical, né, no pescoço, né? E até agora eu estou naquela fase de remissão. Como o médico fala. Mas comecei em 6 meses fazendo o exame, depois passou por agora a ultrassom de 1 ano, né? Gente, que história, né? Que história, né? A gente vê. Doutor, é tudo isso, né? Ou seja, a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico, ela tem 2 caminhos. Ou enfrenta ou perde para a doença. Então é melhor enfrentar, né, doutor? E para enfrentar, tem que começar como, doutor? Eu acho que a gente tem que ver quais são os nossos alicerces, né? Acho que a gente tem que saber, e acho que o mais óbvio para todo mundo é a família. Né? Acho que tem gente que tem o seu melhor amigo, mas acho que a família geralmente é quem está sempre junto, do lado, o marido, os filhos, enfim, irmãos. Né? Cada pessoa tem o seu, como é que eu vou dizer, o seu alicerce. Assim, né? E a espiritualidade também, com né? certeza, A espiritualidade também. da fé, né, Márcia? Porque isso... Eu tive a oportunidade de conhecer o Frei, assim, ao vivo, né? Lá quando eu estava no hospital militar. Eu só escutava a voz dele, né? No rádio e tudo. Aí, quando eu estava lá, tive a oportunidade, eu acho que assim, o privilégio de assistir a novena. E eu assisti os 9 dias que eu estava lá no hospital, a novena de São Peregrino. Aí eu, nossa, Mo, olha o Frei, olha o Frei. Mo é o esposo, tá? Mo é o esposo, Mo, olha o Frei, olha o Frei. Aí, Mo de amor, tá, gente? É amor. Aí ele disse assim, não se preocupa não, quando a gente chegar em Campo Grande, a gente vai comprar uma parabólica. E ele realmente comprou a parabólica e eu fiquei assistindo, né? Quando o médico, né, deu o diagnóstico, ele também sugeriu, né, para poder sairmos de lá de Campo Grande, por conta do hospital não ter recurso, e o nosso hospital militar, Rio de Janeiro e São Paulo e Brasília, são dos melhores hospitais, né, militar. Então, ele falou assim, olha, Gilmar, eu aconselho você ver para onde vocês querem ir, né? Vai para São Paulo, para o Rio. E tem um rapaz aqui em São José dos Campos que estava querendo ir para Campo Grande. Então, o Gilmar fez essa troca. Ele tinha direito, sim, de receber uma transferência, né, por conta de saúde. Mas ele estava tão preocupado, então ele pediu por interesse particular. Outra mensagem, né, do ficar com você, né? Daquele na saúde e na doença. Ele não procurou ver trâmites nenhum de buscar se ele tinha direito ou não tinha. Ele veio mesmo por interesse particular, abriu mão de algumas coisas da vida dele, né, de trabalho profissional, para vir para cá. Né? Ele só não queria perder o Mo dele. Ele só não queria perder o Mo dele, né? Então, assim, nós chegamos aqui em 2009, junho de 2009. Eu fiz a cirurgia em março de 2009, né? E fiz todo o tratamento na C. Camargo, lá em São Paulo, né? Fiz o radiodo, depois fiz uma rádio e fiquei fazendo tratamento com acompanhamento, né? Como o médico falou, é muito importante, sim, a espiritualidade, mas o sentimento mesmo, assim, de morte é muito forte. É forte, é né? forte demais. É tanto assim que eu tinha alguns amigos que eu fazia teologia lá em Campo Grande, né? E meus amigos, tudo padres, formados em novinhos, né? Eu recebi, eu acho que foi umas 8 a 9, unção dos enfermos. Eu digo, eu acho que é dessa vez mesmo que eu vou, né? Porque assim eles fazendo, né? Mas foi uma benção, assim, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de hoje poder falar, contar minha experiência.